E aí, pessoal, mais um dia, mais um podcast. A diferença é que hoje nós vamos falar com um cara grande. Grande em tamanho, grande em humildade, grande como pessoa, como um cara nota 10 de verdade. A gente vai falar sobre vários temas, tá? Eu quero deixar bem claro, antes de apresentar o tamanho desse cara, eu quero deixar bem claro para vocês, se vocês ficarem até o final, vocês vão aprender muito sobre estratégias de treinamento, medicamentos, muita coisa. Mas aqui não é um canal para incentivar, para fazer apologia ao uso de nenhuma medicação, tá? A gente vai falar de um atleta sério, de uma pessoa que se conhece, que conhece o que está fazendo, e eu, como médico, a gente vai estar falando sobre saúde. Então, eu quero apresentar para vocês nosso convidado de hoje, um cara nota 10, o nosso querido Joãozinho. João, seja bem-vindo, viu? Joãozinho. É um prazer, é uma satisfação estar aqui no seu podcast. Que doutor. legal, pô. Então, vamos falar bastante. Pode falar de tudo, né, João? Ah, tá aberto a tudo. Tá aberto a tudo. Olha o tamanho do João, pessoal. Então, João, cara, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, doutor. Para mim satisfação enorme. Que é isso, para mim que é um prazer, tá? Quando você quiser falar para alguém, você aponta o dedo ali que eles estão olhando para vocês. No seu caso é essa é sua. Mas fica à vontade. A gente quer falar sobre preparação, a gente sabe que você tá muito próximo de uma competição, né? Tá chegando agora, vai ficar faltando 5 semanas, né? Para a primeira competição do ano, né? Que esse ano vai ser 4 a 5 competições. Você decidiu já fazer 4 ou 5 competições esse ano. Esse ano. Mas desse primeiro semestre vai ser só essa? Vai ser segundo semestre, né? Porque vai ser julho já, né? Essa agora em julho. 2 de julho, né? E depois as outras? Já a abertura do segundo semestre, né? Vou fazer essa 2 de julho. Vou pegar a vaga para o Olímpia Amador, né? Que é em setembro, final de setembro. Nós vamos estar lá acompanhando. A gente vai estar lá na feira, né? Underlaws vai estar lá, vai estar todo mundo, né? Depois de lá, vou tentar pegar meu Procard lá, no Mistura Olímpia Amador. Depois de lá, eu vou competir aqui em Fortaleza, que é uma semana depois, que aí já é 1º de outubro. Depois do 1º de outubro, eu vou competir em Campinas, em novembro. Né? Final de novembro, aí a gente encerra o ano. Encerra o ano, tá. Só para vocês entenderem, pessoal, existe toda uma preparação. Vocês percebem que não é, vou ali e vou competir mês que vem. Não é assim, né, João? Tem todo um calendário, né? Tudo certinho, tudo organizado. Até porque a gente trabalha com data, né? Aquela data específica. Então a gente se prepara 12, 16 semanas para cada campeonato. Né? Então, um exemplo, eu vou para esse em julho agora, vai ser mais ou menos 14 semanas, as 16 semanas de preparação. Né? E depois dessa de julho vai ser em setembro, vai ter mais ou menos aí uma média de 8 semaninhas, 6 a 8 semanas, né? Já vou estar praticamente pronto. Vai ser só a fase para segurar ali o condicionamento, botar um pouquinho mais de volume em alguns pontos, né, para chegar ainda mais competitivo na outra competição. Legal. Só para eles se situarem aqui, hoje você trabalha como coach de atletas, preparando atletas. Sim. O seu dia a dia, então, é esporte. É esporte 24 horas. 24 horas. É o bodybuild 24 horas, né? A gente respira o bodybuild. Né? Então, trabalho com atletas também, né? Sendo que essa época agora que vai ter competição aqui no Ceará, né? Que vai ser o Armagedon e o Gold Champions, né? Quando tá nessa fase perto de competição, aí fica bastante atletas, né? Aí fica mais pessoas procuram. É bem mais minucioso, né? O trabalho é bem... no meu caso, quem está em finalização, faltando 2, 3 semanas, eu gosto de estar vendo toda semana, né? Para ter aquele auxílio, para ver de perto de como é que tá, porque foto engana muito, né? Então, prefiro dar aquela atenção a mais, né? Foto engana tanto, ele tá falando que foto engana. Que eu achava que o João era um João, né? Eu não achava que ele era do tamanho que ele era. Né? A gente se conheceu pessoalmente primeiro, foi lá na feira, né? Preciso ir lá para São Paulo, né? A gente precisou ir em São Paulo, os dois moram aqui em Fortaleza, a gente precisou ir em São Paulo para poder conhecer pessoalmente o João. Mas realmente foto engana. Inclusive, tanto para homem quanto para mulher. Você vê uma situação na foto, no Instagram ou em qualquer rede social e depois ao vivo é bem diferente. Com certeza. Ainda bem que para mim, quando o pessoal vê, me acha maior, né? Positivo, né? Não a diferença é positiva. Né? Porque tem muitos casos que é o contrário, né? Você vê em foto aí que tá muito grande, mas quando pessoalmente você vê, nem essas coisas. Nem é tão grande assim, né? Então, eu tive assim, essas impressões com muita gente lá. Muita gente, né? Eu também tive bastante mesmo. E o bom de lá foi que vê que não tá muito longe, né? Não tá muito longe, aí já tá um passozinho ali bem pertinho já. E só voltando nesse tema que você falou de preparação, que eu acho que aí é onde que é interessante explicar. O João é um atleta profissional,
né? Na questão do Procard é um objetivo de calendário, mas eu considero profissional porque trabalha com isso. Sim. Né? Então é um atleta profissional diferente das pessoas que querem ser fitness. Então eu queria que você explicasse um pouco, se você quiser, sobre a diferença entre um atleta de bodybuilding e uma pessoa fitness, porque ela quer ficar bem o ano todo. Vocês têm uma fase de crescimento e depois um cutting realmente para... Me fala um pouco sobre isso aí, João. A gente separa, né, as duas fases do pré-contest. A partir do momento que você vai competir já é pré-contest, né? Que a gente chama, sendo que ela é dividida em duas fases. É dividida em book, né? Muita gente chama de off-season ou book, né? E o cut, né? Que é a fase de cortes. Né? Normalmente vai aí de 24 semanas, mais ou menos 12 semanas de off, 12 semanas de cut. Né? Mais ou menos assim. Um atleta mesmo de fisiculturismo tem que ter essas duas fases, né? A fase de book, né, de off-season, que é a fase de ganhos brutos, né? É a fase de você ter algum ponto fraco, melhorar aquela falha, né? É a fase realmente de melhorar o físico, né? Depois o cut é só a lapidação, é o que você construiu, né, durante o off-season, durante o booking, e no cut a gente vai ver ali o que a gente conseguiu construir, né, durante... Então, tem uma diferença muito grande de dieta também, né? Não, tipo, na dieta... Com certeza. Né? No off-season a gente chega a comer aí 7, 8 mil calorias. 7, 8 mil calorias. 7, 8 mil calorias. Pra mim é a parte mais difícil. A parte mais difícil. Mas você era magro antes? Era, bem magro. Bem magro. Só é aquele ectomorfo bem franzino mesmo. Não, por que eu tô te perguntando essas coisas, João? Porque às vezes as pessoas acham que, tipo, não, ele é magro, basta ele usar algum anabolizante, basta ele treinar bem. Não, ele tem que comer muito. Tem que comer bastante, né? E quando ele comer muito, ele ainda comeu pouco, tem que comer mais. No meu caso, né? Eu sou aquele ectomorfo original, né? Eu era bem magro, bem raquítico, né? Eu era alto, sempre fui alto, né? 1,80, 82, com meus 14 anos, 15 anos já tinha essa altura. Né? Então, com os braços finos, né? E deixei um buchinhozinho assim. Ainda tinha um buchinho. Ainda tinha um buchinho. Né? Eu comecei a fazer o uso de ergogênicos, eu iniciei meu primeiro protocolo, a gente não tinha informação, não tinha nada, né? Eu dei início com 16 anos. 16 anos 16. Eu tive a minha primeira experiência com os ergogênicos. Foi aquele primeiro protocolo. Depois disso, passou um tempo. Aí fica na doida, né? Naquele tempo não tinha muita informação, aí eu usava um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Mas sério mesmo, desde 2015. Né? Que eu venho competindo desde 2015. E a gente sempre faz, nós atletas, a gente faz Blast Cruise. Né? A gente chama isso. Né? Muita gente pensa em fazer uso do ergogênico, já pensa em fazer, já pensando em TPC. Né? Normalmente é assim, né? Faz ali 12, 16 semaninhas, aí faz o uso de determinado ergogênico e depois faz a TPC e pronto, morreu. Né? Nós atletas, a gente faz Blast e Cruise. Né? Blast é quando a gente está na dosagem mais alta, para determinado objetivo, o para off, o para cut. E o Cruise é quando a gente baixa a dosagem, fica ali mais... Para manutenção. Só para manutenção, faz os exames, vê como tá, deixa tudo certinho ali, e quando quiser fazer outro blast, faz. Tá. É mais ou menos assim. Só para vocês entenderem, pessoal, o que ele está explicando. A diferença de um atleta para uma pessoa fitness, né? O fitness é uma pessoa que vai fazer um ciclo de utilização de medicamentos, depois ele vai fazer uma terapia pós-ciclo e pronto. Porque ele queria chegar num objetivo médio ali. Normalmente eles fazem para uma viagem, né? Para uma viagem, para festa, um carnaval, Inclusive teve um paciente meu agora que queria ir pro Fortal. Né? Queria ir pro Fortal. Faz um ciclo aí, faz um ciclo de hormônios porque eu quero ir no carnaval, quero ficar com shape no carnaval. Então isso são pessoas fitness que estão buscando um corpo para aparecer na foto, para ficar bem, para caber, para a menina caber no vestido. Desse jeito. E tá tudo bem. A diferença de um atleta que tem uma periodização nesse momento do ano, ele está com a medicação em blast, ele está com a alimentação em off, que é o que ele estava explicando. E depois tem uma fase onde ele está com a medicação em cruise e ele está com uma alimentação em restrição, porque tem um objetivo até a data X, porque ele vai competir. Então, exatamente. Só para vocês entenderem as diferenças entre uma pessoa saudável, que não faz nada disso, uma pessoa
fitness que vai fazer por um objetivo único, numa data, e para uma pessoa que trabalha e que vive em prol disso. Ele vai fazer um uso controlado em determinados níveis durante um ano inteiro, tá? Só para vocês entenderem. Aí tudo agora acompanhado pelo doutor, né? Aí é só para vocês entenderem. No caso, o João, além de amigo meu, o João também é nosso paciente, também incentivo a parte esportiva do João. Então, é um paciente que tem todo um cuidado, tá? A gente pode começar a falar sobre medicamentos aqui, mas só para vocês entenderem que o João ele tem um cuidado de saúde. Não é que ele, vamos usar o máximo que puder para eu ter o resultado que der. Não, tá? Então tem todo um controle de dose, de medicamentos, é tudo muito sério em relação a medicamentos. É tanto que agora nessa minha reta final, né, a gente teve nossa consulta com o doutor e o doutor passou os exames para mim agora, para a gente ver como é que tá, para ter aquela segurança, né, para minha finalização, para ver se está tudo certinho. Claro, ali. Preocupação de não ter uma imunidade baixa certeza, em algum momento e fazer perder tudo que você se preparou durante 16 semanas e aí surge uma virose, algo. E tem muitos casos, viu? Tem muitos casos que perdem toda uma preparação. Por conta de estar com a imunidade ali baixa, né? Não tá. Porque assim, não é só fazer o uso dos recursos ergogênicos, né? Tem toda uma suplementação, tem todos os manipulados, tem todo um cuidado por trás, né? Infelizmente, muita gente tem essa cabeça que é só fazer o uso dos ergogênicos, treinar e comer aquilo ali e pronto. Não é. Né? Não, tem muita coisa por trás. É todo um preparo por trás, né? É toda uma suplementação. É todo vários tipos de manipulados para cada objetivo, né? Então é todo um processo. Tá, claro, existem protetores hepáticos, existe uma série de medicamentos. João, uma dúvida que até paira para a minha ignorância. Quanto tempo demora um treinamento seu? Por dia, por exemplo, quantas horas ou quantos minutos é um treino seu? Doutor, depende muito da época, da fase. Tem diferença? Né? Tem diferença. Tipo, essa minha fase agora, que está faltando 5 semanas para minha competição, a gente diminui um pouco do volume de treino, né? Não faz um treino tão longo, tipo de 2 horas, 2 horas e meia. A gente prefere diminuir um pouco do volume de treino e aumenta a intensidade, né? Um exemplo. Se eu treinava ali 2 horas num off-season, 1h40, eu vou treinar ali 1 hora, 1h20, né, no treinamento dessa fase que eu estou faltando 5 semanas. Né? A gente diminui o volume, menos tempo, sendo que durante esse tempo a intensidade é bem alta. Né? A gente eleva mais as cargas, né? Faz outras manipulações durante o treino, mas não faz um treino tão longo. É porque a gente olha nas redes sociais parece que o cara fica o dia inteiro na academia, né? Ele chega de manhã. Tem que ser bem inteligente, essa fase tem que ser bem inteligente, porque para assim, não ter abuso. Tem que ser bem inteligente, tem que saber a hora de dar o freio, né? Tem que saber a hora de passar a marcha, tem que ser bem cauteloso, porque o que acontece? A gente está com um déficit calórico bem alto, né? A gente está com consumo calórico bem baixo, fazendo bastante cardio, o treino é bastante intenso, né? O gasto calórico vai lá para cima. Então, se a gente fizer um treino bem volumoso, né? Um treino de 2 horas, 2 horas e meia, vai depletar a gente bastante e vai deixar a gente bem fraco para os próximos treinos. Entendi. Né? Então, é bem cauteloso, tem que ser bem estratégico, né? Para manter a gente a semana toda com aquele nível de glicogênio para a gente estar rendendo em todos os treinos. Entendi. Estão vendo, né, pessoal? Vocês entendem agora, ou estão aprendendo agora, que não é simplesmente ir lá, como ignorantemente as pessoas acham que é tipo, tudo, vamos lá, puxa ferro, toma remédio e come. Não, tem todo uma... É um jogo de xadrez, vocês vão colocando peça e tirando. Exatamente, não é porque a gente está fazendo uso dos recursos ergogênicos que, no caso, o recurso ergogênico nessa fase é mais para segurar a nossa musculatura, né? Ele vai servir como um anticatabólico, pelo fato da gente estar tendo bastante atividade, estar comendo muito pouco, né? Ele vai servir ali para reparar danos, né? Melhorar a nossa recuperação e segurar aquela musculatura para a gente não catabolizar. Então, por isso que no treino a gente tem que ser bem cauteloso, né? Bem estratégico. Entendi. Não, isso é super interessante, até porque muitas vezes a medicação, ela não vai fazer, o propósito dela não é nem o anabólico, porque grande você já é. É evitar o catabólico, né? A parte catabólica de um treino intenso, de um aeróbico intenso. Cara, é muito interessante isso, porque desmistifica um montão de coisas que as pessoas pensam, que é simplesmente usar... A pessoa pensa que sempre vai ser o mais ali, né? E eu sempre falo isso. Muitas das vezes... No quesito hormônio,
o menos é mais. O menos é mais. É difícil das pessoas entenderem isso. Às vezes a gente pensa que quanto mais tomar, mais vai ter resultado, né? Mas aí onde é que tá? Né? A gente pegar uma pessoa de 70 quilos que não tem a quantidade de massa magra de uma pessoa de 110, 120 quilos, botar aquela mesma quantidade de hormônio para ela, ela não vai ter a mesma evolução da pessoa de 120 quilos, ela vai ter mais colaterais, porque não tem massa magra suficiente, não tem receptor suficiente para isso, né? Então só vai ter colateral. Então o menos é mais. Não, a maioria das vezes o menos é mais. João, você hoje orienta atletas de todos os tipos, atletas que estão buscando competições, atletas que querem iniciar também. E pessoas comuns, também. Como eu. Também, inclusive o doutor vai fazer um treino comigo, hein? Vamos. E a gente vai fazer esse vídeo aí, a gente vai postar. Vamos, cara. Certinho, eu quero ver o doutor lá, firme e forte lá nos treinos. Pessoal, vocês sabem que eu nunca arrego para nenhum desafio, né? Esse desafio vai ser E depois eu vou pro desafio da corrida. Aí depois ele vai pro desafio da corrida. Claro que a gente não vai atrapalhar nada da estratégia dele, tá? Mas vai ser no mesmo nível. Se ele tá achando que vai pegar eu no desafio do músculo... Não aguento 15 minutos. Eu vou colocar ele no desafio da corrida lá no deserto do Cumbuco, só para ele aprender. Rapaz. Não, mas é legal. É legal é legal entender, João, porque às vezes as pessoas veem um cara muito grande na academia e falam, bicho, será que aquele cara ali é agressivo? Será que aquele cara ali é bravo? Né? A gente tem essa impressão. Eu passo tanto por isso, demais. No meu Instagram... As pessoas quando me conhecem, né? Se surpreende, né, Se surpreende, porque, tipo, eu tô treinando ali, eu tô concentrado ali no meu treino, né? Tô com o meu fone, eu tô totalmente concentrado ali no meu foco, né? Então, eu não vou estar ali atrás de estar falando com ninguém, conversando, sorrindo. Não, né? Vou estar ali... A gente acaba ficando com aquela cara feia, a gente não é muito bonitinho, né? Com a cara feia ali, né? E bota o sorriso no ouvido focado. Então, a primeira impressão que é da pessoa. Vai olhar assim, tipo, eu lá, perto de competição, seco, cheio de veia, dos braços grandes, a cara feia e focado ali nos treinos, fazendo mesmo de exercício. A pessoa, vixe, esse aí deve ser brabo. Deve ser brabo. Não, mas é a impressão que passa. A impressão que passa é... Todo mundo que tem muito músculo, é um brutamonte, esse cara deve ser agressivo, ele deve ser sem educação, ele deve ser grosseiro. E quando você analisa e conhece, é surpreendente que é o contrário. Muita gente, eu fico rindo bastante depois, né? A pessoa fala, quando me conhece, bicho, eu pensei que tu fosse todo boçal, que tu não falasse com ninguém, que tu não fosse desse jeito que tu é. Aí a gente acaba desmitificando, né? Mas é legal isso, é legal. Isso é legal. Você vê uma menina muito fortona, deve dizer, essa menina deve bater no marido em casa. E na maioria das vezes não é, ela é feminina. Tem muito músculo porque é o trabalho dela, ela entrega o corpo para isso. Então, vocês que dedicam o corpo. Não dá para ter falha, né? 100% de dedicação. Não dá, doutor. Quando entra, tem que ser 100%. Tem que ser com excelência em tudo. Finalzinho de semana assim não rola? Não. Inclusive, eu tô chegando na 3ª semana sem minha refeiçãozinha livre. Sem não tem refeição livre? Tô sem, total. Cara, eu vou pagar uma pizza para você depois desse campeonato. Rapaz, se eu comemorar, né, doutor? Nós vamos comemorar. É em Curitiba, né? É em Curitiba. Dia 2 de julho, né? 2 de julho em Curitiba. Quem estiver assistindo esse vídeo e for de Curitiba já sabe, já tem que... Vai passar no YouTube lá, é sempre transmitido. Vai ser transmitido. Mas quem estiver lá em Curitiba tem que ir. Tem que ir prestigiar o Joãozinho. Com certeza. Tá? Vai em meu nome, dar um abraço nele lá depois que ele subir no pódio, porque eu já sei que ele vai buscar. A gente vai para isso, né? Eu tô bem focado nessa preparação, tô com a mente muito boa. Inclusive, né, no bodybuilding, no fisiculturismo, em qualquer esporte, em qualquer área também, né? A mente tem que estar boa, né? Se a mente não estiver boa, nada flui. Né? Principalmente no bodybuilding, que é uma luta diária todos os dias, né? A luta... aquela luta para ir fazer o cardio, para ir treinar, para estar 100% na dieta, para não errar, né? Porque você tá ali, tipo, na minha casa, né? Eu moro com a minha mãe. Eu abro ali o armário, tem uma barra de chocolate, tem um biscoito, né? Tem na geladeira, tem outras comidas que não é da minha dieta. Então, se você tiver a mente fraca, você vai falhar. Cara do céu, você vai falhar. É difícil, eu sei, porque eu vejo os pacientes dizerem isso, doutor, mas o meu marido não está nessa dieta, mas a minha esposa não coopera. Então, assim, você não tem que esperar que eles cooperem, né? Você tem que estar individual. Então, a galera do bodybuilding, eles são exemplos a serem seguidos nesse quesito, no quesito foco de não se distrair com a alimentação de outra pessoa.
Aí o seu marido, sua esposa, tá querendo no final de semana ir passear pra praia. Não. Ninguém tem culpa, né, doutor? Ali ninguém tem culpa, é nosso. O objetivo é um objetivo nosso. seu. O objetivo é nosso. Ninguém colocou a arma na sua cabeça e falou, vira bodybuilding. Não, a gente tá fazendo porque a gente quer. Veio porque quer e já sabe que ia ser pauleira, Exatamente. Né? Então a mente tem que estar boa, né? Tem que estar fortalecida, tem que estar blindada, porque se não tiver, a gente não consegue fazer tudo com excelência, com êxito, como é para ser feito, né? Porque o físico, como é para ser lá no dia, né? O máximo do condicionamento, com o volume, com a proporção, com a definição. Pra gente ter isso, alcançar esse nível, a gente tem que fazer tudo com excelência, né? Principalmente a dieta. Se a gente errar na dieta ali, um exemplo, eu fiz a semana toda. Aí eu tive que pegar o domingo e sair comendo de tudo. Infelizmente, vai atrasar ali os resultados. Vai atrasar os resultados. Perde alguns dias. Perde uns dias. Vai atrasar. De uma forma que era para você estar naquele dia no palco, você não vai estar pelos erros que você veio cometendo durante toda a preparação. E assim, não é como um ciclista que ele está na bicicleta, ele dá uma descansar, é o corpo do ser humano. Né? É o seu corpo. Que aí entra a parte médica, por exemplo, de você estar com um fígado saudável, de você estar com um coração saudável. Né? Então, é super importante. Por que eu trago esses temas aqui, pessoal? Primeiro porque o canal vai falar sobre saúde, vai falar sobre desenvolvimento, vai falar sobre ajudas medicamentosas, fitoterápicos, hormônios, o que vai trazer saúde para o ser humano. E os atletas são exemplo disso. Eles são exemplo de pessoas que se dedicam 365 dias por ano em seu corpo. O corpo é a ferramenta de trabalho, né? Então tem todo um respeito. É muito difícil você ver um bodybuilder saindo do foco, saindo do que ele está imaginando, porque ele se cria assim, né? Vocês ficam o ano todo pensando em focar. Tem que ter bastante foco, né? Tem que ter bastante disciplina. Porque se não tiver, doutor, não tem como. Não tem como. Você vai sempre... Beleza, vai terminar a preparação, mas vai chegar no palco ali no dia, não vai estar com o físico que é pra estar. Né? Aí vai ficar se cobrando, ixi, era pra mim ter feito mais, aqueles erros que eu cometi durante a preparação não é para ter cometido. Então você vai estar sempre frustrado, infelizmente. Cara, e como eu queria uma outra curiosidade, eu vou te encher de perguntas das curiosidades que eu tenho, tá? Então assim, naqueles minutos finais ali, um pouquinho antes de entrar no palco, vocês ali atrás, vocês são todos amigos, eu entendo isso, né? Tem um respeito mútuo, mas o que passa ali na cara? Porque eu vejo que tem algumas pessoas que ficam preocupadas em aquecer, para dar um pump. Tem pessoas que estão com fone de ouvido, talvez escutando alguma coisa, alguma orientação. Como é esse momento de concentração ali, cara? Doutor, aquela parte ali, eu por mim, né? No meu caso, né? Eu sempre gosto de estar bastante concentrado ali. Quando eu chego na competição, eu não vou estar ali andando, conversando com o povo, atrás de conversar. Eu chego na competição... Fico ali no meu cantinho, deitado, sentado, até esperar a minha hora, só concentrando. Né? Só me concentrando, refletindo. Né? Então, aqueles minutos ali que antecedem a competição, passa ali um filme na cabeça, né? De toda a preparação, de tudo que passou, as dificuldades que teve, né? Porque não é preparação, não é fácil, nenhuma preparação. Né? Então, a gente está com o fone ali, aquecendo e, ao mesmo tempo, passando aquele filme na cabeça... Né, se concentrando para chegar naquele palco ali e dar o melhor. Né? São 1 minuto, 2 minutinhos, mas toda a preparação a gente bota ali 2 minutinhos no palco. Vocês imaginam uma pessoa que se dedica 16 semanas, 18 semanas, 12 que seja, para 2 minutos de apresentação, 3 minutos. Às vezes o cara vai ter que se apresentar mais de uma vez. Tem a apresentação individual, né, que é mais ou menos 2 minutos. Aí depois da apresentação individual vai chamar para os confrontos, né? Aí é aquela fase ali que vai estar chamando para as poses, vai estar confrontando com os adversários, né? Aí dependendo, um exemplo, se você ficar na final ali, vai ficar só os 5 primeiros ali confrontando até você ficar no meio, né? Normalmente quando está no meio ali dos 5, é que é quem está ali no centro, é o que eles estão mais... é o campeão. Normalmente é o campeão, né? Então... vai trocando, né, fazendo as trocas ali durante as batalhas e vai fazendo as trocas. Aí, quando você chegou no meio, pronto, é meu. É seu e ninguém tira. Ninguém tira, né? Então, isso aí é muito massa. É só quem vive mesmo, assim, quem tem essa sensação de estar ali naquele palco, que é uma coisa assim que nada paga.
Uma coisa bem gratificante. Valeu a pena dedicar demais, 16 semanas para depois subir alguns minutinhos lá. E a gente vem colhendo os frutos, né, doutor, no decorrer do tempo. Mas assim, quando eu falo valeu a pena, eu sei porque são momentos que a gente vive na vida. Sim, são sim, momentos que ninguém tira, ninguém tira. apaga, mas é um investimento alto. É bem alto. Financeiramente falando. É bem alto, é um esporte caro, muito caro. É porque as pessoas associam que o esporte caro é um esporte que tem uma bicicleta cara, ou é um esporte que você comprou um tênis de corrida caro. O bodybuilding é um dos esportes mais caros mensalmente falando. Quanto mais você tem, mais você gasta. Você tiver aquilo ali, um exemplo, você em 6 meses você aumentou a sua renda ali 100%. Esse 100% que você aumentou na sua renda ali, você vai investir. É um investimento no seu corpo. Você vai investir. Já tem casos que vendem um carro para fazer uma preparação. Né? Vendem um carro, faz uma preparação, talvez ele saia vitorioso. O prêmio não paga o carro dele, paga. Mas ele vai juntando paga. De novo e prossegue. É dessa forma que acontece. Quanto mais você tem, mais você investe, mais você gasta. Tem jeito de ser um bodybuilder se alimentando de comidas comuns e ter resultado? Doutor, não. Porque eu vejo assim, por exemplo, tem que ser a tilápia, tem algumas coisas que você são pode fazer com básico. Você pode fazer com básico, com certeza. Você pode fazer com básico, só com ali um arroz e um frango. Se tiver só o seu arroz e seu frango, infelizmente, se é só aquilo ali que você tem. A gente tem exemplos de grandes atletas que vieram de outros estados. Ramon veio do Acre. A preparação dele com arroz e ovo. Se tornou pró. E se tornou pró. Claro, hoje em dia é outro mundo. Mas dá para você iniciar gastando pouco em comida. Dá. Eu sempre fiz com básico. Sempre fez com básico, está desse tamanho aí. Sempre fiz com básico, né? Hoje, graças a Deus, consigo investir um pouco mais na dieta, né? Mas no meu início eu também fiz com básico mesmo, com o que dava. Pronto. Fazer o melhor com o que tem. Melhor com o que tem. Até ter melhor condição de fazer melhor ainda. Até melhorar e conseguir fazer melhor. Mas, normalmente, foi com o que tem mesmo. E pronto, se quiser. Também se quiser... Você está escolhendo isso, a opção né? é essa. Tá. Né? Em relação a medicamentos, eu não sei o que você pode falar, mas a gente sabe que a ideia é usar testosterona para crescimento ósseo, para crescimento muscular. E depois vem as medicações acessórias. Sim. Só para vocês entenderem, eu repito, aqui não é uma apologia que vocês usem medicamentos, tá? Existem medicamentos vendidos em farmácias. Normalmente os atletas eles têm laboratórios que apoiam o esporte, laboratórios dedicados a fazerem medicamentos específicos para isso, medicamentos anabólicos ou anticatabólicos específicos para isso, tá? Então não doutor, é uma você questão quiser de perguntar o que quiser perguntar, a gente não é porque o que estou usando, de ergogênico, dosagem, o que for. Não, eu sei que você é um cara muito aberto, né? É muito legal a gente poder falar sobre isso, tá? Então você que está aqui assistindo, fica até o final que você vai aprender muito. O que a gente não pode falar aqui, João, que eu aconselho? Não falar dose, porque a galera copia, né? Então, não falar dose, tá, João? Mas assim, se quiser explicar como é o começo, no começo de uma preparação, usa-se Deposteron, que é o cipionato de testosterona, depois usa... Se quiser contando mais ou menos como é. Normalmente a testosterona vai ser a base, né? É a base e a testosterona. Né? Tem muita gente que gosta de usar Deca base, né? Nandrolona como base. Eu particularmente não gosto. Até já fiz, mas não tive uma experiência muito bacana. Tem gente que se dá, beleza? Mas normalmente, na maioria dos casos, a base é a testosterona. Né? O cara quer começar hoje, claro, ele tem que passar pelo médico, tem que passar pelo nutricionista, tem que passar pelo preparador. Mas quer começar hoje, ele começaria com testosterona base. Sempre vai ser a base. Né? Normalmente eles iniciam ali com a base de 250 mg por semana, né? A Cloroteston, o Enantato. Normalmente o basicão, como o pessoal sempre inicia, né? Então, e daí, quando vai querendo... E aí o céu é o limite. Aí o céu é o limite, né? E aí vai aumentando. Sempre, pessoal, a gente fala isso daqui abertamente, mas entenda que tem por trás profissionais de saúde que estão cuidando do fígado, estão cuidando dos efeitos colaterais que possam surgir, né? Então, não é simplesmente usar. A gente está falando aqui muito aberto, fica parecendo que é livre. Não, tem todo um acompanhamento, tá, dos casos. Mas chegou a usar alguma medicação, João, que você falou, não, essa eu não uso mais porque me atrapalha? Doutor, eu não gosto de usar, particularmente, eu não gosto de Dianabol. Dianabol. Né?
é um ergogênico que aumenta muito a minha pressão, me dá bastante dor de cabeça, me causa muita retenção e muito acne, né? Eu já particularmente já tenho um problema com acne. Tem esse estudo e já sabe. Então, eu como já tenho um problema com acne, eu já prefiro usar ergogênicos que não vá me alterar tanto. Né? Então, é uma que eu descarto particularmente, a gente gosta bastante. Né? Eu não gosto. Né? Então, de todas, só ela. Nandrolona eu não gosto muito. Quando eu uso nandrolona, eu uso sempre na proporção de 4:1 de testosterona. Ou seja, seria... Eu vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Seria, por exemplo, 200 de nandrolona para 600, 800 de texto. De texto. Mais ou menos Beleza. assim. Só para entender. Por quê? No meu caso, minha prolactina não segura. Né? Ela sobe? Sobe bastante. Aí você tem que entrar com mesmo carbergolina, mesmo controlando prolactina, controlando estradiol, não controla, né? O libido não fica muito legal, não. Se eu passar disso, se eu fizer 3:1, ainda segura um pouco, mas se eu botar 2:1, 1:1, não dá certo. Tá. Né? Dos DHTs, oxandrolona... DHT eu gosto bastante, principalmente reta final de preparação. Porque te dá muita força. Né? Bastante. Dá aquele aspecto de densidade. Mais seco. Né? Aquele aspecto de pedra, mais vascularização. É o homem empedrado, então, né? Que todo mundo busca. Essa fase reta final, em 5, 6 semaninhas, normalmente a gente bodybuilder sempre usa. Né? Uma das que eu gosto bastante de usar, tanto em fase de ganhos como em fase de cut, é a Primobolan. Primobolan. Né? Primobolan, inclusive, é a droga favorita do Arnold, né? Do Arnold, diga-se de passagem, o Arnold ele já declarou isso. Agora sim, é um ergogênico bem caro. Né, de todos, ele é o sal mais caro e é muito difícil encontrar original. Né? Essa é uma problemática, né? De você encontrar produtos originais hoje em dia o mercado, infelizmente, tem muita coisa falsa, muita coisa subdosada, é terrível. Então tem que ser um contato de procedência, né, de bastante confiança para você fazer o uso. Normalmente eles botam Masteron, botam Stan. E aí a pessoa não sabe, não sabe nem diferenciar. Não sabe diferenciar. Aí vai estar usando o Primobolan pensando que... Aliás, vai estar usando Stan. Ou vai estar usando Stan, o Masteron pensando que está usando Primobolan. Stanozolol, né, que antigamente chamava-se Winstron, né? Que a agulhada doía, né? Era branco, leitor. Nunca usei, mas eu sei que doía por relatos. Não é muito legal. A longo prazo ela traz alguns danos cartilaginosos, né? Das articulações, e as pessoas reclamam de um crack. Executando isso. Já passou por isso, João? Eu já passei bastante. Inclusive, teve uma preparação minha na época da vaca mais magra, né? Na época da vaca mais magra, eu fiz a preparação só com texto e Stan. Só os dois. Só com testosterona e stanozolol. Stanozolol. E aí? O meu cut foi só os dois. Aí que depois que passou a preparação, as articulações foi ruim, viu? Ficou muito ruim, bastante. Eu acordava, eu abria assim a mão, cheguei a sentir assim, os dedos tudo... E eu te pergunto, nessa fase, depois você usou... Porque dizem que Deca melhora. Sim, doutor, assim, no meu caso, né? Eu falar por mim. Melhora, assim, muito pouco, mas o que eu senti bastante melhora foi com glucosamina, condroitina e MSM. Né? E tem um peptídeo chamado de CJC, né? Que foi o que realmente conseguiu melhorar minhas articulações. E, obviamente, retirar a medicação. Retirar, né? Aí, com o tempo, né? Ela vai voltando ali, vai se lubrificando, né? Dando mais descanso ali nos treinos, né? Tirar a medicação também. Começar a tratar, devagarzinho, vai voltando. Top. A pergunta que todo mundo quer saber, na verdade, nós estamos numa tela grande, né? Então, aquele vídeo ali, é o do meio ali. GH, muita gente acha que GH você começa hoje e já vai ter um grande resultado. GH 1 mês. Eu vou comprar uma canetinha de GH, que é vendida nas farmácias comuns, caro, e as pessoas acham que com 1 mês. Tem uma fase para colocar GH ou eu posso usar GH na preparação toda? Sim, preparação toda. Pode usar GH na preparação toda. Né? Você já foi um atleta assim, um nível já mais avançado, né? Tanto para off como para cut, né? Bem válido. Tá. Tem a questão da GH subir a sua glicemia sanguínea. Aí as pessoas associam GH junto com a insulina, né? Com insulina. Eu, no meu caso, eu venho fazendo uso de GH tem mais ou menos 1 ano e meio, né? Que eu venho usando recorrente, né?
Então, normalmente a gente usa insulina durante o off, insulina GH, durante o off-season, durante todo o off-season, né? Que é a fase de ganhos brutos, né? Junto com os outros ergogênicos também, que ele potencializa ainda os ergogênicos, né? E na fase de cut, tipo essa fase que eu tô, já foi retirada a insulina e tá só o GH, né? E nessa fase eu sinto bastante, que segura bastante a musculatura, né? Como a gente está em déficit, né? A gente depleta bem rápido, então ele segura mais glicogênio ali no músculo e ajuda na lipólise também, né? A gente chega naquele condicionamento mais refinado, né? Com o uso do GH. É a lapidação final para a competição. É aquela cereja do bolo, né? Entendi. Cara, João, claro que a gente pode ficar falando o dia todo aqui. A gente tem medicamento. Nós não falamos tudo. Óbvio que a gente não pode falar de tudo, mas nós falamos bastante de medicamentos. Mas assim, se uma pessoa hoje gostou do João, cara nota 10, mas gostou do João e quer se contactar com o João para poder fazer um acompanhamento dele, é uma pessoa de outro estado, como é que faz, João? Só chamar no Instagram. Pelo Instagram, né? No Instagram, a gente vai colocar aqui, viu, no vídeo. A gente faz online, né, Marcelo? Dá para colocar no vídeo, né? A gente coloca no vídeo aqui do coisa. Coloca aqui nas descrições aqui embaixo também. João Osvaldo, @João Osvaldo, embaixo. Não, a gente escreve aqui embaixo e todo mundo vai te encontrar. Aqui embaixo aqui. Isso, olha lá. João Osvaldo, show. Quem quiser encontrar, quiser consultoria, online ou presencial. E aí você faz a consultoria online para quem é fora e presencial para quem é aqui. Daqui. Você acha que eu tenho solução? Vou falar logo, né? Vamos cantar o cara. Mas vocês vão ver aí o doutor shapeado. Olha só, se acontecer alguma coisa, viu? Então vai estar shapeado. Foi Aguardem a evolução dele aí. Show de bola. Cara, João, obrigado. A gente vai marcar outras vezes, mas eu queria agradecer. Com certeza, foi bom demais, doutor. Agradeço demais pelo convite. Eu vou querer vir mais vezes, hein? Cara, eu quero falar sobre isso. Eu não quero atrapalhar a sua preparação, mas eu quero que a gente fale sobre isso porque no nosso canal o interesse total é falar sobre exatamente pessoas que estão focadas no treino, pessoas que sabem o que fazer, sabem como fazer, né? Pessoas de bom coração. Você vai conhecer já aquele rapaz ali, que é um cara também nota 10. E a gente quer isso. A gente quer pessoas no nosso meio, na rede social, para isso que serve a rede social. Na nossa parte, nos nossos amigos, nosso convívio, pessoas que estão focadas, pessoas que sabem o que querem, pessoas que desejam bem ao próximo. Tá? Então, eu quero marcar outros encontros com você aqui. Pessoal, e quem quiser... Vou cobrar aí, doutor. Pronto, já está marcado. Já está marcado. Olha só, o que nós marcamos? Num pequeno podcast. Rapaz. Nós marcamos o meu desafio com ele, eu fazer o treino com ele. Pronto. Eu fazer o treino com ele. Ele fazer o treino comigo de corrida. Né? E aí o João tentar mudar essa carcaça aqui, que não tá tão ruim, né? Para um corredor não tá ruim. Mas a gente quer chegar num nível um pouco melhor nos próximos eventos. E aí fica marcado essas três coisas aí. Com certeza. Viu, João? E a gente vai conversando. E aí quem quiser conhecer um pouquinho mais do João, tem o Instagram dele aqui embaixo, tem as redes sociais dele. Vamos acompanhar dia 2 de julho agora. Ele vai subir lá em Curitiba. Buscou Contest. E depois, em setembro, a gente vai estar junto lá em São Paulo. Olímpia Amador, lá tentando buscar meu Procard. E em novembro. Em novembro em Campinas. E aqui tem em Fortaleza, dia 1º de outubro, hein? Fortaleza em outubro e novembro em Campinas. Vamos lá. Beleza? João, cara, obrigado. Obrigado, satisfação. Eu fico muito feliz, cara. E a gente vai marcar outro momento aí. Com certeza. Beleza? Fica com Deus. Obrigado. Show.